Alan, eu preciso da regressiva final. Tá muito alto o BG aqui dentro, diz pra ele. Oi, boa noite, SBT News começando, tudo bem? Como tá a situação aí na sua cidade hoje, hein? Tá chovendo? Pois então, eu tô falando desse alerta da Defesa Civil desde a segunda-feira e agora com a chuva mais intensa, o cenário fica ainda mais crítico. Olha aí como tá o nível da água no Vale do Itajaí. O rio Itajaiaçu dobrou de volume nas últimas 24 horas e já tem municípios enfrentando alagamentos e mais deslizamentos. E chove em todo o estado. Em algumas regiões, a precipitação já ultrapassou a média para o mês inteiro. Na capital também houve registros de deslizamento de terra e áreas alagadas no sul e norte da ilha. Não sai daí, o SBT News já está no ar. As chuvas persistentes dos últimos dias ganharam força. 3 cidades catarinenses registraram mais de 100 milímetros em 24 horas. Florianópolis, Garopaba, no litoral sul e Benedito Novo, no Vale do Itajaí. Aliás, o Vale do Itajaí é uma das regiões mais atingidas por alagamentos e deslizamentos. Quem acompanha de perto a situação é a repórter Grace Ciezemel. A Grace já está por lá. Além de enxurradas e deslizamentos, Grace, uma das preocupações também é o nível dos rios por aí, né? Boa noite. Situação bem complicada aqui na região do Médio Vale do Itajaí. Nesse momento, como vocês podem ver, chove e a atenção durante o dia se voltou aí à medição dos leitos dos rios, principalmente do rio Itajaiaçu, que chegou a 6,7 metros por volta das 6 horas da tarde em Blumenau. A projeção é que ele chegue a cerca de 7,5 metros às 9 horas da noite. Lembrando que a partir de 6 metros, a cidade entra em estado de atenção. E para configurar enchente, o nível do rio precisa passar de 8 metros em Blumenau. Bruna, e agora a gente fala ao vivo aqui então de Timbó, da rua Haiti, aqui no bairro Imigrantes. Como vocês podem ver ao vivo, agora voltou a chover. É uma das ruas mais atingidas, muitas casas afetadas. As pessoas, a maioria dos moradores daqui já saíram, né, procurar abrigos. Alguns ainda estão aí tentando recuperar os móveis. A situação é bem complicada aqui em Blumenau, aqui em Timbó. Lembrando que aqui na cidade, então, 2 rios cortam a cidade, que é o rio Benedito e o rio Cedros. A medição, então, do nível, ela é feita a partir da junção desses 2 rios. Nesse momento, a gente tem uma medição de 6,2 metros acima do nível do rio, sendo que o normal, Bruna, é em torno de 40 centímetros. O pico chegou a 20 centímetros por hora em alguns momentos de hoje. Timbó, então, é a cidade com maior precipitação de chuva acumulada nas últimas 72 horas do Médio Vale do Itajaí. São 309 milímetros de chuva, então, acumulado. A gente tem, então, o balanço divulgado pela Defesa Civil. Desabrigados aqui em Timbó, 3 famílias, 14 pessoas, desalojadas 10 famílias, residências atingidas, o município ainda não fez o balanço. Durante esse dia, então, de hoje, tiveram 4 quedas de muro e também foram ativados 3 abrigos aqui em Timbó. 2 para as pessoas colocarem, então, os móveis de suas casas e tentarem salvá-los, e 1 para as pessoas. Nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil aqui de Timbó, Fábio Meleri, que fala sobre a situação aqui no município. Vamos ouvi-lo. Nesse momento, o que mais preocupa a Defesa Civil de Timbó é o acumulado de chuva nas nossas cabeceiras, tanto o Rio dos Cedros para o Rio Cedros, quanto Doutor Pedrinho e Benedito para o Rio Benedito. São nesses pontos que a gente está mais visando o acúmulo de chuva, porque são esses pontos que vão acabar sobrecarregando os rios até chegar na cidade de Timbó, né? As pessoas que moram em áreas de risco que podem ser pegas pela enchente até o nível de 8 metros, 8 metros e meio, que fiquem atentas
as notificações dadas pela Defesa Civil, porque nós vamos atualizando o quadro de hora em hora, inclusive com a medição atualizada sempre do Rio Benedito, e que fiquem atentos a qualquer tipo de mudança, porque são nos canais oficiais da Prefeitura Municipal que a gente vai notificando a população. Outro município atingido aqui na região, Bruna, também foi Benedito Novo, como vocês podem acompanhar nas imagens. Devido às fortes chuvas que caíram no município, o nível do rio chegou a 5,42 metros, o que ocasionou alagamentos em vias públicas, atingindo aproximadamente 50 residências. Além disso, 3 famílias ficaram desabrigadas, então, que estão em abrigo comunitário, e algumas situações pontuais de desalojados que estão em casas de parentes. Houveram também situações de deslizamentos na cidade, sendo a maioria já desobstruída, então, para a passagem de pessoas. Também foram registrados estragos na cidade de Rodeio, Bruna. 71 casas atingidas diretamente e 275 casas indiretamente. Lá em Rodeio, Bruna, algumas pessoas estão ilhadas, inclusive, no município. 3 famílias em abrigos e desalojados, o município ainda não tem o balanço. 3 abrigos também foram abertos em Rodeio, 1 para colocação de imóveis e 2 para receber a população que tiver problemas por conta aí das enchentes. Agora a gente acompanha a situação também no município de Rio dos Cedros. Nesse momento, o nível do rio lá é 6,49 metros. O município está em estado de alarme desde que o rio atingiu 6 metros. Diversos deslizamentos de terra em vias públicas foram registrados, onde, na medida do possível, a Secretaria de Obras está fazendo a liberação das vias. Nesse momento, a cidade conta com 3 pontos de alagamentos. Na última madrugada, foi registrado um deslizamento de terra em uma residência, sendo que, devido ao risco, então, foram retiradas do local e foram deslocadas, então, para o abrigo essas pessoas. Desabrigadas, então, somente essa família que foi atingida por esse deslizamento. A gente segue, então, acompanhando a situação aqui no Médio Vale do Itajaí. Como vocês podem ver, a chuva não para de cair e a gente segue acompanhando, então, e trazendo as informações nos nossos telejornais. Bruna, eu volto contigo aí no estúdio. Grace, pelas informações, falando ao vivo de Timbó e trazendo essas atualizações das cidades ali bastante atingidas em toda a região do Vale do Itajaí. São cidades que já ficam apreensivas quando começa a chover, porque sabem que a coisa acontece muito rápido. Aqui em Florianópolis também tem alerta e já teve registros pontuais de deslizamentos e vários pontos de alagamentos durante todo o dia. A Graziane Biali está ao vivo da Defesa Civil do Estado para trazer essa informação para a gente. A situação é de atenção nesse momento, né, Grazi? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. A situação é isso, né? Há dias, a Defesa Civil do Estado e também as defesas civis municipais vêm alertando sobre o volume de chuvas que atinge Santa Catarina. E que, apesar de não ser aquelas pancadas fortes de chuva, são chuvas constantes que acabam causando aí alagamentos, deslizamentos e outros estragos. Hoje mesmo nós estivemos em alguns bairros da capital que já sofrem as consequências dessa chuva que parece não dar trégua. Vamos ver. Parte daquele morro veio parar no meio da rua, na entrada desta casa, na Lagoinha do Norte, em Florianópolis. O deslizamento começou por volta das 6 da manhã. Muita terra, árvores e até rochas desceram pelo barranco. A Maria Cristina foi acordada pelos vizinhos com o risco de ter a casa invadida pela lama. Uma cena que ela já tinha visto há cerca de 20 anos. É um susto muito grande, porque como eu acho que eu te comentava, sempre fica com aquela cena do déjà vu, né? Porque parece que você vê de novo. Mas, de qualquer maneira, nós temos muitas pedras nesse local e não é só água, lama, né? Árvores que, inclusive, vocês vão poder ver, que ficaram paradas na frente da minha garagem, da minha porta hoje de manhã, que eu não consegui sair, né? A gente só saiu depois da remoção da lama, né? E das pedras com a árvore. E eu temo que isso aconteça logo agora, já está anoitecendo. Então, nós vamos tirar tudo que nós puder daqui. Ainda pela manhã, a rua foi desobstruída. A Defesa Civil está acompanhando a situação. Agora, a preocupação é com uma piscina de 110 mil litros que fica lá no alto e está cheio de água. A nossa equipe não pôde chegar no local, mas pela avaliação da Defesa Civil, o rompimento do solo está perto da base da estrutura da piscina, com risco grave de ceder.
Segundo o geólogo, tem um risco, né, iminente dessa piscina de 110 mil litros de água se romper. Se não for esvaziada e estourar, é uma avalanche, é uma corrida de lama. Não sei se vocês entendem. Pelo menos 6 kitnets e 2 casas, incluindo a da Maria Cristina, foram interditadas. Porque é um risco grande, como pode parar, pode desmoronar a qualquer hora, né? Estamos trabalhando em comunidade para a gente proteger o outro, né? E todos eles estão bastante apreensivos, porque inclusive tem outros, na diferença situação da minha, que estão morro acima, que também pode desmoronar. Há 2 dias chove quase sem parar. Vários bairros estão alagados e, com o solo encharcado, muitos deslizamentos e desmoronamentos podem acontecer. Esse aqui foi no meio da tarde, na Praia Brava. A terra desceu, carregando tudo que tinha pela frente. No bairro Agronômica, a madrugada chuvosa resultou no desmoronamento de um muro, que atingiu uma residência e colocou outras em risco. A água foi tanta que encharcou o solo, que acabou cedendo. Essas casas, elas já estão interditadas pela Defesa Civil, que recomendou que fosse coberto com lona todo o terreno para evitar, então, que esse solo encharque ainda mais e aconteça novos desmoronamentos. A estrutura dessa casa já está comprometida e dessa outra aqui também, onde o pilar, inclusive, já está aparente. Então, agora, as casas já foram desocupadas para que aguarde, então, quando a chuva parar, e aí sim possa ser realizado os reparos necessários para garantir a segurança das famílias que residem nessas 2 casas. E a chuva não deve dar trégua. A chuva continua, ela diminui de intensidade entre sábado, domingo, segunda-feira, mas ela volta a ocorrer no estado. O tempo firme, com pelo menos 4 ou 5 dias consecutivos, sem chuva e com sol, isso por enquanto a gente não tem, e principalmente do meio oeste ou do Planalto até o litoral catarinense. Bom, com este cenário, então, né, da continuidade da chuva, a gente conversa agora, então, com o chefe da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, Aldo Batista Neto, que vai trazer as explicações e também as recomendações. Aldo, o momento é de alerta e, inclusive, quais são as regiões aí que mais nos preocupa nesse momento? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos os telespectadores. As regiões que mais nos preocupam, que gera alerta hoje para a Defesa Civil do Estado, são exatamente as que estão sendo mais atingidas durante a semana e principalmente nessa última madrugada, com a entrada de uma circulação marítima que trouxe mais umidade e mais chuva. Região do Planalto Norte, Litoral Norte, todo o Vale do Itajaí, do Alto Vale até a Foz, região da Grande Florianópolis e parte do Litoral Sul são hoje os mais preocupantes para nós. Nesse momento, quais são as recomendações para a população? Bom, como nós temos o fenômeno, né, os eventos que podem ocorrer, do tipo escorregamento, inundação brusca, alagamento, até mesmo inundação gradual, que é a conhecida enchente, nós recomendamos que a população mantenha-se informada pelas mídias sociais, oficiais da Defesa Civil, o site da Defesa Civil, de uma maneira geral a imprensa, né, com suas informações, e que siga plenamente as orientações da Defesa Civil do seu município, que é fundamental, porque está ligado ao plano de contingência municipal. Tá certo, então, este é o chefe da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, Aldo Batista Neto. O que nós pedimos, claro, à população que fique atenta, então, a qualquer mudança, porque a chuva, como nós já mostramos, não tem previsão de parar, né, Bruna? Eu volto com você. É isso mesmo, Grazi. Obrigada pelas informações aí, direto da Defesa Civil do Estado aqui em Florianópolis, dando essas recomendações que são muito importantes. Vamos então detalhar a previsão para você, porque a previsão do tempo para o Estado é que até amanhã à noite a situação ainda é de atenção devido à persistência da chuva, com totais mais elevados de precipitação, especialmente na Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e também Litoral Norte. Os acumulados de chuva para os próximos dias, para os próximos 4 dias, podem chegar a 100 milímetros em Florianópolis, 100 milímetros em Blumenau, 75 milímetros em Joinville, 75 milímetros em Lages e 70 milímetros em Criciúma e em Chapecó. A temperatura amanhã continua amena, pelo menos para essa época do ano, né? Essa temperatura que a gente tem visto agora. Em Florianópolis, a mínima é de 21 e a máxima de 26 graus. Em Joinville e Criciúma, a máxima não passa dos 25 graus. Em Blumenau, a mínima é de 18. Em Lages, a mínima é de 17 graus. E em Chapecó, a máxima não passa dos 26 graus nessa sexta-feira. E olha, a seguir você vai ver em sessão extraordinária, os deputados decidem
revogar a prisão domiciliar de Júlio Garcia e mantê-lo na presidência da Assembleia Legislativa. Mas teve reviravolta nesse caso. O SBT News volta logo depois do intervalo. Até já!